mesmo. Então, antes de nós lermos o texto, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias, por favor, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 13. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, nós leremos o versículo de número 13. Diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito, sejam com todos vós. Observe aqui que aparece a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, aí o Pai, né? E a comunhão do Espírito. Você tem Deus Filho, Deus Pai, Deus Espírito Santo. Nessa bênção que é a bênção apostólica, que todos os domingos você ouve na igreja quando ela é ministrada. Mas abra sua Bíblia, por gentileza, também, lá na primeira carta de João, perto lá do Apocalipse, primeira carta de João, no capítulo de número 5. Nós leremos o versículo de número 7. Primeira carta de João, capítulo de número 5, o versículo de número 7. Está falando sobre o Senhor Jesus Cristo e diz assim: e há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Versículo 8 diz: três que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Você vai observar que esse texto aí está entre colchetes. Entre colchetes significa, existem algumas versões que essas palavras não aparecem. Não significa que elas não aparecem em todas as versões. Tem algumas que elas não aparecem, em outras elas aparecem. Tá? Por que eu li esses dois textos com vocês? Porque hoje nós vamos falar sobre a Trindade. Nós vamos falar sobre a triunidade de Deus. E quando nós lemos na Confissão de Fé, nós vemos lá no segundo capítulo, o terceiro parágrafo, ele fala sobre a Trindade. Ele diz: na unidade da divindade há três pessoas. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que a divindade, a essência de Deus, ela é uma unidade, certo? Só há um Deus. E esse Deus, ele se subdivide, digamos assim, ele existe em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, nem é gerado e nem procedente. Quem criou Deus? Ninguém criou Deus. Deus criou todas as coisas. Mas como é que pode? Ele é eterno. Eu não entendo. Perfeitamente, eu concordo com você, porque a ideia de eternidade nós não temos. Nós não temos isso em nós. Nós não temos uma analogia da eternidade em nós. Então é muito difícil você entender como que alguém pode existir sendo eterno. Nós somos imortais, nós não somos seres eternos. Nós tivemos um começo. Nós viveremos de maneira imortal. Nossa alma é imortal, mas nós tivemos um começo. Eterno é aquele que não teve um começo, é aquele que não tem um fim. Então, o Pai não é de ninguém, nem é gerado e nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Filho procede do Pai. O Pai eternamente o gerou, não o criou. Entenda bem, o Filho não é uma criatura do Pai. Jesus não é uma criatura. Por que é importante lembrar disso?
Porque tem algumas pessoas que não aceitam que Jesus Cristo é Deus, tem algumas seitas e algumas religiões que não aceitam que Jesus Cristo é Deus, e elas dizem que Jesus Cristo ele foi criado por Deus, foi a primeira criatura de Deus. Os testemunhos de Jeová dizem isso. Os mormons acreditam que Jesus então tenha sido gerado por Deus no momento que ele nasceu de Maria. Ele não é o filho de Deus, mas ele é apenas um profeta de Deus. Então, quando nós falamos o filho é eternamente gerado do Pai, ele procede do Pai. E o Espírito Santo, eternamente procedente, tanto do Pai como do Filho. Certo? Como é que nós podemos ver isso? Como é que nós podemos ver essa doutrina da Trindade? Em primeiro lugar, é importante lembrar o seguinte: a palavra Trindade ela não aparece na Bíblia Sagrada. Em nenhum versículo bíblico você vai encontrar a palavra Trindade. Mas não é porque a palavra não está lá que o conceito não está. Um exemplo claro disso, você chega no livro de Esther, você está lendo a Bíblia, lê o livro de Esther, não aparece no livro de Esther a palavra Deus. Não aparece. Mas você lê aquela história e você vê a providência de Deus, a mão de Deus guiando todos os eventos daquela história. Você diz, fantástico, eu posso ver Deus nessa história. Não é porque a palavra não está ali e o conceito não está. A palavra Trindade foi a palavra utilizada para designar o conceito que está na Bíblia Sagrada desde o início, desde o livro de Gênesis. Aqui nós temos apenas algumas definições da Trindade, e uma delas é justamente da Confissão de Fé de Westminster. Então, veja, o que seria Trindade? Deus existe eternamente como três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E cada pessoa é plenamente Deus. E existe só um Deus. Ou seja, a essência divina é só uma. Não existem outros deuses. Aliás, aqui é um ponto muito interessante para mim e para você, quando nós oramos em público, quando nós oramos na igreja. Provavelmente você já ouviu alguém orar assim: ó Deus, Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus de misericórdia, Tu és um Deus que ouve. E aí, quando você diz isso, eu fico do lado de cá ouvindo a tua oração e falando amém para o que você está fazendo, mas eu fico imaginando, não, ele não é um Deus, ele é o Deus. Porque se eu digo, tu és um Deus, quer dizer que tem um outro, né? Tu és um Deus de amor, tem um outro que não é um Deus de amor. Tu és um Deus de bondade, então tem um que é Deus de maldade. Então não é assim. Senhor, Tu és o Deus de amor. Somente o Senhor é o Deus de amor. Somente o Senhor é Deus de bondade. Porque só há um Deus. Não existe outro Deus. Certo? Pois bem, a Bíblia Sagrada diz que todos aqueles que são chamados deuses, de fato eles não são deuses. Pois, observe, como é que nós podemos entender a doutrina da Trindade? Essa doutrina da Trindade ou da triunidade de Deus. Primeiro, nós vemos isso de uma maneira progressivamente revelada. Aqui é um ponto interessante, eu vou deixar com vocês esse gráfico aqui, que é um gráfico onde nós temos um resumo da história bíblica. Se você já leu a Bíblia toda, você vai entender bem o que eu vou resumir para você aqui. Nesse quadrinho aqui, nós temos o Éden, a criação, certo? Deus cria todas as coisas. No próximo quadro, você tem uma árvore, aqui a figura de uma árvore, um círculo aqui e um homem colocando um pezinho lá dentro desse círculo. Deus colocou o homem no jardim do Éden e disse para ele que ele poderia comer de todas as coisas, menos daquela árvore. Aquele círculozinho ali representa a proibição, e o homem colocando o pezinho dentro do círculo representa que ele está querendo transgredir a ordem de Deus, pecar ali. Quando ele peca, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então a morte
morte afeta o coraçãozinho dele, a morte espiritual, ele se distancia de Deus. A morte afeta o físico dele, ele vai para um caixãozinho. E se ele morreu sem Deus, ele vai para um fogozinho, vai para o inferninho ali, ou o infernão. A morte na Bíblia significa separação. Se o indivíduo está espiritualmente separado de Deus, nós falamos que ele está morto espiritualmente. Eu nasci morto espiritualmente, você nasceu morto espiritualmente. Quando nós nos voltamos para Deus, quando nós buscamos comunhão com Deus, nós temos vida. Mas a morte espiritual. A morte física, o que é? É a separação do corpo e da alma. Então essa é a morte física. O corpo volta para a terra como era, e o espírito a Deus que o deu. É o que a Escritura Sagrada diz. E a morte eterna, o inferno, é o indivíduo restante da sua imortalidade, separado de Deus, e aí nessa separação não tem como ele passar para o céu. Não existe purgatório. Nós vamos analisar isso mais tarde, nós veremos isso, tá bom? Então, o homem, Adão, pecou, e a morte entrou em todo o universo. Quando o pecado entrou e a morte também veio como consequência, nós passamos a ter sobre nós aquilo que eu chamo de a sombra da morte. Na verdade, a linguagem não é minha, é de Jó. Jó que usa essa expressão, a sombra da morte. Enfermidades, dores, um cansaço maior, maiores dificuldades, tudo isso vem como consequência do pecado. Até que Deus mandou um dilúvio, tem uma arcazinha ali, tem Babel, certo? Capítulo 11 de Gênesis. Depois o indivíduo sai daqui com um cajado, e esse aqui representa Abrão, que foi chamado por Deus para constituir uma grande nação. Só que a família de Abraão vai para o Egito, eles se tornam escravos lá no Egito, e Deus manda as pragas, e a 10ª praga era a morte do primogênito. Então Deus disse para passar o sangue do cordeiro sobre os umbrais da porta, que significava a aplicação do sangue ao coração do indivíduo. Quando o anjo da morte vinha sobrevoando por aqui e via o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, ele não entrava naquela casa e a criança não morria. Quando ele não via, o primogênito morria. A Bíblia diz que houve uma morte tremenda no Egito naquela noite. É importante, é significativo você se lembrar que as 10 pragas, elas são maneiras de Deus derrotar os ídolos do Egito. Cada uma daquelas pragas vinha sobre alguém que era adorado como sendo um Deus. E aí o que ocorre é que o 10º que era adorado como sendo um Deus era Faraó. E o filho de Faraó morre. Quando Moisés chegou para Faraó do Egito e disse: assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir, Faraó falou assim: quem é o Senhor? Pronto, essa pergunta é terrível. Não faça. E aí Faraó ainda disse: eu não conheço o Senhor. Misericórdia, você não sabe o que está pedindo. Então Deus vai mandar o cartão de visitas dele. Cartão de visitas de Deus, são 10 pragas mostrando: eu sou maior do que o Nilo que vocês adoram. Eu sou maior do que Deus Ra, que vocês adoram no sol. Eu sou maior do que o gado que vocês adoram. E cada uma daquelas pragas, eu sou maior do que Faraó, que vocês adoram. Então, iria atingindo ali todos eles. O povo sai do Egito, recebe as 2 tábuas da lei, dos 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos falam da nossa vida em relação a Deus. Os 6 outros mandamentos falam da nossa vida em relação ao próximo. Honra teu pai e tua mãe. Em relação ao próximo. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Então, relacionamento com o próximo. O povo continua, existe o sistema sacrificial, o tabernáculo e tudo mais. Depois vem a monarquia, Saul, Davi, Salomão, até que o povo é levado para o cativeiro babilônico. Depois do cativeiro babilônico, então nasce numa manjedoura o Cristo, e depois Jesus Cristo morre, é ressuscitado, e aí
Jesus sai do túmulo, é assunto aos céus, o Espírito Santo vem sobre a igreja, Atos capítulo de número 2, aqui, o Espírito Santo é o primeiro fruto, e aí quando chega, você tem a igreja, que agora a igreja é formada. Para você entrar na igreja, tem um símbolozinho aqui da água, você entra pelo batismo. Para você ficar na igreja, tem um símbolozinho aqui da mesa, e minha bateria acabou, da mesa do Senhor. Então, ali você tem uma história, um histórico da Bíblia, tá bom? Pois bem, por que é importante você entender que você tem esse panorama da Bíblia? A revelação de Deus, ela não foi dada de uma maneira única para nós, mas ela foi dada de uma forma progressiva. Através dos anos, Deus se deu a conhecer progressivamente. Você também conhece as pessoas progressivamente, não é no primeiro encontro, certo? Muito prazer, meu nome é Valdeci, seu nome é Amélia, então já conheço tudo sobre a Amélia. Não, você conhece progressivamente ali. Deus se deu a conhecer progressivamente, mas nessa revelação progressiva de Deus, nós temos algumas ideias da Trindade logo no início, logo em Gênesis. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis capítulo 1. Só vou mostrar para vocês uma ideia disso que nós temos da doutrina da Trindade na própria Bíblia Sagrada. Em Gênesis capítulo 1, no versículo de número 26, depois que o Senhor Deus está criando todas as coisas, Ele já criou as luzes, o sol, lua, Ele já tem as águas, já tem o firmamento, Ele já criou os animais, agora Ele vai criar o ser humano. No sexto dia, Deus vai criar o ser humano. A maneira como Deus vai criar o ser humano é totalmente diferente de todo o restante da criação. Todo o restante da criação, a Bíblia diz que os animais eles foram criados segundo a sua espécie. Os peixes segundo a sua espécie, os animais da terra segundo a sua espécie, as aves do céu segundo a sua espécie. Quando Deus vai criar o homem, Ele diz assim, será segundo a minha imagem. Olha que coisa fantástica. Isso é um ponto tão interessante para você se lembrar, porque a teoria da evolução, ela rebaixa o ser humano à imagem de um macaco. O criacionismo, o ensinamento bíblico sobre a criação, ela eleva o ser humano à imagem de Deus. Por que a Bíblia faz exigências morais para mim e para você? Que são exigências elevadas. Pureza na vida sexual, honestidade no relacionamento com outras pessoas. Por que a Bíblia faz isso? Porque nós fomos criados à imagem de Deus. Nós não somos meros animais evoluídos. Nós fomos criados à imagem de Deus. É interessante que no versículo 26 ele fala nossa imagem. Sim, esse era o ponto que eu ia colocar para vocês. Mas aí dá uma olhada, porque no versículo de número 26 você tem um verdadeiro... Deus entra em conselho. Ele toma essas decisões, essa decisão da criação do ser humano, e ele toma essa decisão em conjunto. Obrigado, Irão. Toma essa decisão em conjunto. Ele diz assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar. Quando ele diz façamos, está no plural. Quando ele diz nossa, está no plural. E aí você poderia até pensar o seguinte: mas Deus, Ele está falando com os anjos. Nenhum anjo participa da criação. Deus está falando com os outros animais. Não. Aliás, a palavra disse Deus, no versículo de número 26, no hebraico está no plural. Disse uma pluralidade de deuses, da divindade. Deus em conselho agora. Mas é claro, você está lendo a Bíblia, então como você está lendo a Bíblia, e a revelação é progressiva, aqui em Gênesis você tem uma ideia da pluralidade de Deus. Mas você não tem as pessoas definidas aqui. Quando é que você vai ter as pessoas definidas? Lá no Novo Testamento.
No batismo do Senhor Jesus Cristo, o Pai diz: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo, e o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de pomba. Então você tem o Filho ali, o Pai falando e o Espírito descendo sobre ele. Opa, que coisa interessante. Quando você tem, da mesma forma, quando Jesus Cristo, lá em Mateus 28, quando ele dá a ordem para a igreja pregar o Evangelho, abra sua Bíblia por gentileza, Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Jesus dá a ordem para os seus discípulos pregar o Evangelho a toda criatura. O próprio Jesus diz assim, versículo de número 19: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ou seja, Jesus agora, ele dá o nome para as pessoas da Trindade. Lá no Antigo Testamento eu tenho essa ideia da pluralidade na divindade. Mas no Novo Testamento eu tenho o nome dessas pessoas. E provavelmente quando eu e você chegarmos lá na glória, lá em Jerusalém Celestial, nós entenderemos mais sobre a Trindade do que nós entendemos hoje. Então é importante você lembrar esse ponto, que a revelação de Deus, ela é progressiva. Você lê a Bíblia Sagrada e você vê como que Deus foi se revelando progressivamente. Mas não é apenas a revelação de Deus que é progressiva. O nosso entendimento também é progressivo. Quanto mais nós estudamos e lemos e meditamos sobre Deus e sobre a palavra de Deus, melhor nós compreendemos Deus. Nosso entendimento é progressivo. Às vezes você chega em determinado momento que você diz assim na sua vida: agora eu entendo aquilo XYZ. Mas naquele momento você não entendeu. Agora isso faz sentido para a minha vida, porque o nosso entendimento é progressivo. A revelação é progressiva e o nosso entendimento é progressivo. O que nós podemos ver então? Eu já disse, a palavra Trindade não aparece, mas você tem algumas passagens bíblicas que indicam que Deus existe em mais de uma pessoa. Disse Deus: façamos. Lá em Gênesis 3, 22, também é uma passagem que fala sobre essa pluralidade de deuses na Trindade. Diz assim: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Interessante. Eis que o homem se tornou como um de nós. Nós quem? Deus e os anjos? Ou essa pluralidade da divindade? Então lá eu tenho noções. Essas noções, elas vão ficar mais claras. Existem passagens na Bíblia Sagrada, onde uma pessoa é chamada Deus e a outra pessoa Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Está aqui. Disse o Senhor ao meu Senhor. Muitas vezes você tem versículo assim: então disse Deus ao seu Senhor. Opa, espera aí. É uma pluralidade da divindade agora conversando, interagindo. Eu vou deixar essas passagens bíblicas para vocês observarem depois. Pois não, Catarina? Tanto é que no batismo de Jesus, João só percebeu que Jesus era filho de Deus quando ele viu a Trindade. Ele viu a Trindade ali presente, não é? Porque eles eram primos daí, ele não tinha. João nasceu para ser o precursor do Messias, mas aquilo torna-se muito mais evidente. É claro que no batismo torna-se muito mais evidente para João do que qualquer outro momento na vida dele, não é? Então você tem isso. Existem algumas outras passagens que sempre vão falar como o anjo do Senhor, identificando como sendo o próprio Deus. E, de novo, em toda essa revelação progressiva. Existem agora essas passagens que mencionam as três pessoas na Trindade: batismo de Jesus, a grande comissão,
Quando o apóstolo Paulo explica os dons espirituais, ele coloca as 3 pessoas da Trindade. Se você puder abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, observe a maneira como Paulo escreve aqui e deixa bem claro essas 3 pessoas da Trindade separadamente ali. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo de número 4 a 6, diz assim: os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo e todos. Então olha só, Espírito, Senhor, equivalendo aí a Cristo, Deus, equivalendo aí ao Pai. De novo você tem as 3 pessoas. Na bênção apostólica, de novo, as pessoas separadas, mencionadas separadamente. E todas as 3 pessoas são mencionadas em conjunto. Nesses textos, nós lemos esse texto de 1 João, quando diz que existem 3 que dão testemunhos no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. Agora eu quero que vocês peguem, quem é a palavra aí? Lembra de João, Evangelho de João, capítulo 1. E o Verbo se fez carne. Verbo é a palavra. Certo? Então, como que eu posso ver isso? Eu posso ver mais claramente no Novo Testamento. Eu vejo de uma maneira progressiva. Aqui um resumo útil para o que nós estamos falando. Deus existe em 3 pessoas. Cada pessoa é completamente divina e só há um Deus. Ou seja, a essência Deus é só uma. E cada uma das pessoas. Às vezes nós falamos, você vai observar mais tarde, assim, eu posso orar ao Espírito Santo, se Ele é Deus. Eu posso adorar o Espírito Santo, sendo Ele Deus. Todas as pessoas da Trindade devem ser adoradas. Correto? Então, aqui, Deus existe em 3 pessoas. Existem essas palavras colocando a distinção entre as pessoas. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Interessante aqui. O Verbo está no princípio, na eternidade. Ele estava com Deus e ele era Deus. Você tem aí 2 pessoas da Trindade distintas. Olha Jesus orando: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. Então, são pessoas distintas na Trindade. Nós vamos ver isso com relação ao Espírito Santo. O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Aqui você já tem de novo a ideia da Trindade. O Filho está falando que o Espírito Santo seria enviado no nome dele pelo Pai. Opa, as 3 pessoas envolvidas aqui. Correto? O Espírito intercede pelos cristãos. E aquele que sonda os corações sabe a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Ele é Deus e uma das funções dele é interceder por mim. Uma das funções dele é, de acordo com a vontade de Deus, interceder por mim quando Ele está dentro de mim. Cada pessoa é completamente divina. Se você observar, a Bíblia fala que Jesus é Deus. Sim, fala. Eu vou ler um versículo apenas para vocês, que é esse versículo de Romanos, capítulo 9, mostrando a divindade do Filho, a divindade de Jesus. Aqui é um ponto interessante, porque muitas pessoas dirão assim para vocês: mas Jesus não tinha consciência que Ele era Deus. Oi? Sim, ele mesmo fala, mas a pessoa vai dizer, não, mas ele não tem consciência de que ele era Deus. Não tem? Você não lê a Bíblia. Então nós estamos lendo Bíblias erradas aqui. Agora veja esse aí de Romanos 9, versículo de número 5. Está falando sobre Cristo. Dele são os patriarcas e também dele descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Amém. Está falando que Jesus descende de Davi, e aí o texto está dizendo
de Davi, ou dos judeus, né, de Abraão. E aí está dizendo que Jesus é Deus bendito para todo sempre. Então, a divindade do Filho, ela é colocada na Bíblia Sagrada. E a divindade do Espírito Santo? Vou pegar só esse texto aqui para vocês verem que o Espírito Santo é Deus. Atos capítulo 5, versículo de número 3 e 4. Todo esse material ficará disponibilizado, mas só para vocês observarem essas referências. Atos capítulo 5, versículo de número 3 e 4. Esse texto é muito conhecido. Esse texto fala de um casal que resolveu entrar em um acordo para mentir para os apóstolos sobre uma propriedade que eles tinham vendido por X. Eles disseram que tinham vendido por Y, porque assim eles ficariam com a glória de doarem o dinheiro para a igreja e ficariam com a metade do dinheiro. Pedro vai dizer para ele: primeiro, ninguém pediu o dinheiro de vocês. Vocês podiam ter segurado o dinheiro, precisavam ter doado para a igreja. O problema de vocês foi vocês desejarem fazerem algo que foi uma farsa, algo mentiroso. Então Pedro vira e diz assim: você vendeu por tanto aquele dinheiro? Ele diz: sim, por tanto. E aí olha só, versículo de número 3 e 4. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? Em outras palavras, você não tem que dar dinheiro para a igreja. Se você quiser, você não dê. Fica tranquilo. Agora, se você der, não vem mentir, não. Não vem dar de má vontade também, não. Entendeu? Dá de boa vontade. Conservando, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentistes a homens, mentistes a Deus. Olha, ele diz lá: por que mentiste ao Espírito Santo? Por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Não mentisse a homem, mentisse a Deus. Esse texto deixa bem claro: o Espírito Santo é Deus. O Pai, não precisa nem dizer, né? O Pai é Deus. Então, a Bíblia Sagrada coloca que as três pessoas da Trindade, todos os três são Deus. Mas a Bíblia Sagrada enfatiza: só há um Deus, certo? Só há uma essência da divindade. O texto de Deuteronômio: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor de todo o teu coração. Então, está lá, é o texto de Deuteronômio. Paulo vai dizer isso também lá em Timóteo: só há um Deus. Eu vou passar nesse ponto aqui, deixar só nesse aspecto. Aqui é uma coisa bem interessante. Se nós entendemos que Deus é um só e que Ele subsiste em três pessoas, nós vamos entender algumas coisas bem importantes. Qual a implicação disso? Quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, por mim e por você, esse foi o momento em que a harmonia, o único momento na história, na eternidade, que a harmonia da Trindade foi perturbada. O Pai virou as costas para o Filho. O Pai fez cair sobre ele a sua ira. A harmonia eterna na Trindade, ela foi perturbada naquele momento, porque o Filho levava sobre si o meu pecado. Imagine você, não foi por uma coisa que ele fez, mas foi por algo que eu fiz, que você fez, e que afetou a harmonia de toda a Trindade. Se você pensar sobre isso, você vai ver o quanto que o meu pecado é grave. Quanto que o seu pecado é grave. Às vezes nós pensamos em pecado apenas como um mau hábito. Não, o meu pecado é tão sério, é tão grave, que Jesus morreu na cruz por ele. Deus trata esse pecado de forma séria, de forma grave, não é? Uma outra coisa que é importante nós lembrarmos, não vou tocar em todos esses pontos aqui não, mas uma outra coisa bem importante é que
todas as pessoas da Trindade estão envolvidas na nossa salvação, na nossa redenção. O Pai planejou, o Pai escolheu, o Filho veio e executou. E o Espírito agora vem e habita no nosso coração. Ou deixa eu colocar melhor assim. Você vai encontrar isso lá em Efésios, capítulo 1. Em Efésios, capítulo 1, fala sobre a obra da Trindade em prol da minha salvação e da sua salvação. Depois que o ser humano pecou lá no Éden, Deus poderia simplesmente ter mandado todo mundo para o inferno. Pecou mesmo. Podia exterminar a raça humana naquele exato momento e começar outra. E ele continuaria sendo Deus. Mas Deus não quis fazer isso. Eu não entendo as razões de Deus pelas quais Ele não fez. Mas uma coisa eu sei, é que Deus não deixou Satanás ficar com nenhuma glória, com nenhuma honra daquilo que Satanás fez. Seria muito interessante Satanás dizer: eu estraguei a obra de Deus, ele teve que exterminar a humanidade e criar outra. Mas Deus não deixou isso. Aliás, eu não sei se vocês já observaram, Satanás tentou primeiro a mulher, não foi? E o pecado entrou por meio da mulher, correto? E as pessoas às vezes dizem assim: se não fosse a mulher, não teria pecado no mundo, não é? As brincadeirinhas assim, até bem machistas. Sabe o que Deus fez? Deus disse assim: da mulher virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Deus não deixou Satanás ficar nem com a glória de ter tentado a mulher. Deus foi lá e por meio da mulher ele trouxe o Redentor. E isso é importantíssimo. Isso é fantástico. Então Deus, o Pai, decidiu realizar uma maneira de salvar alguns dessa humanidade. Não são todos que são salvos. Nós não cremos em universalismo. Aqueles que creem em Jesus são salvos. Aqueles que não creem em Jesus, a Bíblia diz, já estão condenados. É João capítulo 3. Está escrito lá na Bíblia Sagrada. Então Deus planejou uma maneira. Olha, havendo alguém que pague o preço desse pecado, pode haver salvação. Só que o pecado ofendeu o Deus eterno. O pecado ofendeu e afrontou o Deus eterno. Então o pagamento da pena do pecado, aliás, a pena então tem que ser eterna. A pena é proporcional àquele que foi ofendido, correto? Então, se o ser humano foi ofendido, a pena é X. Se o animal foi ofendido, a pena é Y. É que as pessoas estão invertendo hoje, mas normalmente deveria ser assim, né? Se você faz maldade com o animal, você pode ir para a cadeia. Se você faz maldade com o seu próximo, você não vai. Mas está invertendo tudo aí, tá? Mas aí o que ocorre? A ofensa foi para aquele que é eterno. A pena tem que ser proporcional ao ofendido. Então a pena é eterna. Para você pagar uma pena eterna, sendo você um indivíduo imortal, você não consegue. Você precisava de um pagamento de valor eterno. Quem tinha um sangue de valor eterno? O filho diz: Pai, eu vou e faço. Eu vou, eu me encarno, eu morro. O pai aceita. E quando o pai aceita, aqueles que creem no Filho, o Pai e o Filho mandam o Espírito Santo para habitar no coração deles. Você prestou atenção que todos os dias quando você acorda, você nunca está sozinho. Que o Espírito Santo de Deus habita no seu coração. E é o Espírito Santo de Deus que convence você quando você erra, que coloca algum desejo de você ler a Bíblia no seu coração, porque por você mesmo você não teria. Coloca desejo de você conhecer melhor a Deus. É a Trindade unida agora na sua salvação. E eu vou terminar com isso, lendo o texto lá de Efésios, capítulo 1. Nós iremos terminar esse ponto.
Então, se você vira para mim e diz assim: mas pastor, a doutrina da Trindade ela é muito complexa, eu diria: concordo plenamente com você. Pastor, eu não consigo entendê-la exaustivamente. Eu creio que ninguém conseguiu. Porque a revelação é progressiva e o nosso entendimento é progressivo. Nós vamos crescendo nessa compreensão. Efésios capítulo 1, do versículo de número 3 até o 14, fala sobre a obra da Trindade. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ele nos escolheu em Jesus antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Em amor, Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória, ou da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. O amado agora, olha o versículo 7. No amado nós temos a redenção, é Jesus. Pelo sangue, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando os mistérios da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como da terra. Nele, em Jesus, nós também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos nele. Agora olha aí, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O Pai nos amou antes da fundação do mundo. O Pai nos predestinou antes da fundação do mundo. O Filho veio e morreu e derramou o sangue dele, versículo de número 7. E agora Ele manda o Espírito para nos selar, para habitar em nós. O que é um selo? E aí fala, selo é aquilo que você sela como uma propriedade. E aí diz o penhor. Penhor, lembra de penhora? Você vai lá para penhorar uma joia. Você coloca uma joia bem querida e você vai lá depois resgatar aquela joia. O Espírito Santo habita em nós. Essa é a garantia que nós temos que Cristo voltará para nós e para nos buscar. Bom, deixa eu parar por aqui. Sobre a questão da doutrina da Trindade. Algum comentário? Não vou nem perguntar se tem dúvida, porque aí tem. Mas comentário.